O som frio do metal ecoava, enquanto as algemas apertavam os pulsos de Amara Lewis, uma mulher cuja serenidade contrastava com o caos ao redor. 2 policiais a empurravam contra o capô gelado da viatura, sob os olhares indignados de quem passava. Os protestos começavam a ganhar força. Vozes de revolta se misturavam à sirene que cortava o ar pesado. Mas Amara apenas respirava fundo. Seus olhos fixos no reflexo do distintivo que aprendia diziam tudo. Ela sabia que aquele momento chegaria. "Meu nome é Amara Lewis", murmurou com uma calma que irritava os oficiais. "E o que vocês estão fazendo agora vai mudar o destino de mais gente do que imaginam." 2 horas antes, a cena era completamente diferente. Amara caminhava tranquilamente pela Avenida Winston, uma das mais movimentadas do centro de Atlanta. Saía de um café pequeno, o tipo de lugar onde o cheiro de café fresco se misturava com o som de jazz ao fundo. O refúgio perfeito para quem precisa pensar. Seus passos eram firmes, o andar confiante. Vestia um blazer cinza elegante, calça social preta e sapatos discretos. Seu cabelo crespo estava preso em um coque impecável, e uma pasta de couro escuro balançava suavemente em seu ombro. Era o retrato da elegância profissional. Mas para alguns, era apenas uma mulher negra no lugar errado. Do outro lado da rua, oficial Miller e agente Collins a observavam. Miller, com quase 20 anos de serviço, carregava no olhar o peso de um sistema viciado, aquele olhar que julgava antes de ouvir. "Aquela ali", murmurou, balançando a cabeça. "Aposto que não mora por aqui." Collins, ainda novo, hesitou. "Não se disse, sei, não parece estar fazendo nada de errado, senhor." "É assim que tudo começa", respondeu Miller, tocando o coldre. "Vamos ver o que ela tem a esconder." Em segundos, eles atravessaram a rua, interceptando-a com movimentos sincronizados. "Boa tarde, senhora." "Documentos, por favor." Amara parou. As mãos à vista, o semblante tranquilo. "Posso saber o motivo da abordagem, oficial?" A simples pergunta acendeu a faísca da arrogância. "Só entregue a identificação", respondeu Miller, seco. "E não faça perguntas. Tenho o direito de saber o motivo", retrucou ela, sem elevar a voz. Collins a observava, cada vez mais desconfortável. Havia algo diferente nela. Aquela mulher falava com autoridade, não com medo. "Está sendo suspeita", disse Miller, inventando uma desculpa. "E a forma como está me olhando já é provocação." Amara soltou um leve suspiro. "Oficial Miller", disse, usando o nome dele com uma naturalidade que o fez gelar. "Pense bem antes do que vai fazer." Ele deu um passo para trás, confuso. "Como sabe meu nome?" Ela apenas ergueu o olhar. "Porque eu conheço cada um dos seus relatórios." O silêncio que se seguiu durou segundos, mas pareceu eterno. Miller, nervoso, agarrou o braço dela. "Prisão por desacato!" gritou. Collins tentou intervir. Senhor." Ela não resistiu, mas o som do metal vencendo o pulso dela já tinha tomado conta da rua. O povo começou a filmar, os gritos cresceram e Amara foi colocada dentro da viatura, como se fosse uma criminosa perigosa. Meia hora depois, na delegacia, o caos mudou de lado. Um homem de terno entrou às pressas. "Onde está a doutora Lewis?" perguntou com voz autoritária. Miller se adiantou. "Doutora?" O delegado olhou para ele como se fosse uma piada. "Doutora Amara Lewis, chefe de supervisão do Departamento Federal de Justiça." Ela estava em missão de campo, analisando casos de racismo institucional. "E vocês acabaram de dar a ela o exemplo perfeito." O silêncio tomou conta da sala. Miller engoliu seco. Collins abaixou a cabeça. As câmeras ligadas pelos manifestantes já haviam viralizado. Amara saiu da cela com o mesmo olhar sereno de antes. Parou diante deles e disse: "Às vezes, a justiça precisa sentir a algema para entender o peso que ela carrega." E saiu, deixando atrás de si não apenas um silêncio constrangido, mas o início de uma mudança que ninguém poderia parar. Os flashes dos celulares ainda piscavam quando Amara Lewis foi empurrada para dentro da viatura. "Vocês não fazem ideia do que estão fazendo", murmurou, a voz baixa, mas firme.
Não era ameaça, era constatação. Havia um tom de aviso em cada palavra, como se ela soubesse o final antes mesmo do início. Do lado de fora, o barulho da multidão crescia. Gritos de indignação, câmeras apontadas, olhares incrédulos. Aquela prisão tinha acabado de se tornar pública, e ninguém ali percebia que, em poucas horas, aquele vídeo rodaria o país inteiro, enquanto o carro avançava pelas ruas estreitas de Brookfield. Amara mantinha os olhos fixos na janela lateral. Ela via o reflexo de sua própria calma, contrastando com o nervosismo de oficial Miller, que dirigia sem dizer uma palavra. Collins, no banco ao lado, olhava de relance para ela, incapaz de esconder o desconforto. Havia algo naquela mulher que o desarmava, como se ela o estivesse estudando com cada piscar de olhos. "Vai continuar em silêncio?" perguntou Miller, irritado. Amara desviou o olhar da janela e o encarou. "Às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer desculpa, oficial." Collins desviou o olhar, tentando disfarçar o incômodo. Miller soltou uma risada seca. "Veremos quanto tempo mantém essa pose quando chegar lá." A delegacia central era um edifício antigo, com paredes amareladas e um cheiro agridoce de café velho e desinfetante. Mas havia outro odor que impregnava o ar, o cheiro do medo. Medo de quem entrava inocente e saía quebrado. Medo de quem sabia demais e falava pouco. Amara foi conduzida por corredores estreitos, onde policiais mais velhos interrompiam o que faziam para observá-la. Havia algo naquela mulher que causava desconforto. Não era o fato de ser negra e elegante, mas a forma como caminhava. Cabeça erguida, passos precisos, olhar que analisava tudo. Câmeras, saídas de emergência, posições de vigilância. Ela não parecia uma prisioneira. Parecia uma inspetora avaliando um cenário. Miller a empurrou em direção à mesa de registro. Do outro lado, o sargento Walters, um homem grisalho com 25 anos de serviço, levantou os olhos cansados. "Daqui... o que temos aqui?" perguntou, sem muito interesse. "Resistência à abordagem", respondeu Miller automaticamente, como se lesse um roteiro. "Comportamento suspeito." Walters arqueou uma sobrancelha. "A suspeito de quê?" Miller hesitou. "Atitude." O sargento soltou um suspiro. "E atitude é?" "Sempre começa assim." Amara permaneceu em silêncio. Mas enquanto o sargento digitava seus dados, ela observava tudo. Notou quais câmeras gravavam de verdade e quais estavam apenas ali para intimidar. Memorizou cada rosto, cada crachá, cada detalhe do ambiente. E no olhar uma estratégia se desenhava. "Nome completo?" Perguntou o sargento. "Amara Lewis", respondeu ela, firme, com um tom que parecia exigir respeito. Walters parou de digitar por um instante. O nome lhe pareceu familiar, mas ele não soube de onde. "Endereço?" Amara respondeu sem hesitar, fria e precisa. Cada palavra cuidadosamente medida, sem emoção. Ela sabia que para sobreviver ali precisava controlar cada respiração. Collins, observando tudo, começou a suar. Senhor", murmurou virando-se para Miller. "Tem certeza de que fizemos o certo?" "Cala a boca, novato." "Acha que vai me ensinar como fazer meu trabalho?" retrucou Miller. Mas dentro dele, algo começou a tremer. Enquanto os formulários eram preenchidos, Walters digitou o nome completo no sistema interno. A tela piscou por alguns segundos, e então surgiu algo inesperado. O rosto de Amara apareceu em um perfil de alta prioridade do Departamento de Supervisão Federal de Justiça. Walters arregalou os olhos. Leu e releu as informações sem acreditar. Chefe de auditoria interna, divisão de conduta policial. Ele levantou o olhar lentamente. Amara o observava em silêncio. "Agora entende o que eu quis dizer quando pedi que pensassem bem nas próximas ações?" disse ela com um leve sorriso. O som do teclado parou. Collins empalideceu. Miller recuou um passo, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Amara se levantou, ainda algemada. "Eu vim aqui para investigar abusos de autoridade. Só não imaginei que encontraria os exemplos tão rápido."
O sargento, sem palavras, levantou-se também. Soltem-na, agora! O estalo metálico das algemas sendo abertas ecoou como um tiro. Amara massageou os pulsos marcados, olhou para Miller e disse: vocês acham que o poder está no distintivo, mas o verdadeiro poder está em quem tem coragem de expor o que está por trás dele. Silêncio. Cada policial da sala entendeu o que estava prestes a acontecer. Aquela prisão seria manchete, e ninguém sairia ileso. O ar na cela era pesado, carregado do silêncio que precede uma tempestade. Amara Lewis permanecia sentada, tranquila, cruzando as pernas no banco de metal frio. Seus olhos se fecharam por um instante, mas não era descanso. Cada sombra, cada detalhe, cada murmúrio era registrado com precisão cirúrgica. Ela conhecia aquela delegacia melhor do que qualquer policial ali imaginava. Sabia os nomes, os históricos disciplinares, até as pequenas falhas de protocolo que deixavam brechas para abusos de autoridade. Meses de estudo haviam preparado o terreno para aquele momento. Do lado de fora, Miller tentava manter a compostura, mas a confiança inabalável de Amara o desconcertava. Ele esperava ver uma quebra, um tremor, qualquer sinal de submissão que pudesse justificar suas ações. Mas ela parecia conduzir uma inspeção silenciosa, catalogando cada detalhe como se fosse a própria autoridade. Algo não está certo com essa mulher, murmurou Collins, ainda processando a situação. Devemos... Começou Miller, mas a frase morreu na garganta. Ele não sabia o que nem por onde começar. Havia algo em Amara que desafiava todos os padrões que conhecia. Cada movimento seu, cada olhar, cada resposta controlada demonstrava inteligência e poder, algo que nenhum dos dois poderia medir de imediato. No saguão da delegacia, Sargento Walters observava a interação com interesse. Ele era veterano o suficiente para perceber quando algo fugia do comum. Riley, chamou, a voz firme, mais baixa. Desenvolvia um instinto para essas coisas. Ela não é o que você pensa, Miller bufou cético. É só mais uma que acha que pode nos desafiar. Não, Walters balançou a cabeça. Tem algo diferente nela. O modo como fala, como se movimenta é calculado. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto isso, Amara mantinha um leve sorriso, quase imperceptível nos lábios. Cada segundo que passava na cela era parte do plano. Ela havia sido subestimada exatamente como esperava, e isso era essencial. Sargento, quando ela usou o meu nome na rua, como sabia? Perguntou Collins, ainda incrédulo. Riley tentou ignorar a pergunta, mas a dúvida corroía sua confiança. Coincidência? Talvez. Mas a sensação de que algo estava errado não o deixava em paz. Walters pegou o telefone. Vou checar algumas informações no sistema, disse. Algo me diz que essa Amara Lewis não é uma cidadã comum. Dentro da cela, Amara ouvia cada palavra, cada respiração, cada clique do telefone. Sabia que os sinais de tensão estavam crescendo, que a percepção de erro começava a se instalar na mente daqueles que a detinham. A primeira fase do plano estava funcionando perfeitamente. Ela havia preparado uma rede de contatos. Cada segundo da prisão estava sendo documentado, não apenas pelas câmeras da delegacia, mas por aliados estratégicos que monitoravam a situação em tempo real. Telefonemas urgentes, mensagens codificadas, alertas silenciosos, tudo estava sincronizado. A tempestade que havia mencionado não era uma metáfora. Era uma operação coordenada, prestes a desabar sobre a delegacia com força total. Mas antes que isso acontecesse, precisava que eles percebessem a magnitude do erro. A consciência do que haviam feito seria o primeiro golpe, seguido pela inevitável repercussão legal e pública. Amara se inclinou levemente para trás, sentindo o frio metálico do banco. Cada movimento seu transmitia serenidade, mas por dentro, sua mente era um campo de batalha estratégico. Sabia que quando a verdade finalmente emergisse, não haveria lugar para a desculpa, o arrependimento ou a redenção fácil.
Do outro lado da porta da cela, o som do telefone de Walters indicava ligações intensas, sua voz ficando cada vez mais tensa. Miller e Collins trocavam olhares, tentando entender o que estava acontecendo. O medo da exposição começava a se infiltrar, lento e inexorável, corroendo a confiança que tinham em si mesmos. Amara respirou fundo, preparando-se para o próximo movimento. Cada passo da operação havia sido calculado para garantir que, quando a revelação viesse, seu impacto fosse devastador. Não era apenas sobre justiça, era sobre responsabilização. Sobre mostrar que ninguém está acima da lei, nem mesmo aqueles que impunham o poder de forma corrupta. E naquele momento, Amara sabia. O jogo havia mudado. A delegacia que antes parecia intransponível, agora se tornava o palco onde a verdade seria revelada e ninguém sairá ileso. Total. Os corredores da delegacia pareciam encolher sob o peso da informação. Cada oficial, cada sargento, cada policial de plantão sentiu a gravidade do que acabara de ouvir. Amara Lewis permaneceu ereta, segura, cada movimento calculado. O cartão em suas mãos reluzia sob a luz fluorescente, quase hipnotizando os presentes. Sargento Thompson, disse a voz firme como um martelo. Acredito que agora é hora de esclarecer certas questões que vocês ignoraram até este momento. Thompson aproximou-se, os olhos arregalados, incapaz de desviar o olhar da credencial dourada. O silêncio era absoluto, exceto pelo leve zumbido da lâmpada que piscava, projetando sombras oscilantes sobre as paredes verdes e desgastadas. Meu nome completo, continuou Amara, é Amara Lewis, doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Harvard, especialista em Direitos Civis e atualmente consultora especial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As palavras caíram como um golpe. Miller engoliu seco, sentindo o chão fugir debaixo de seus pés. Collins passou a mão pelo cabelo, incrédulo. Thompson, veterano de 25 anos, recuou como se tivesse sido atingido. Isso não pode estar acontecendo, balbuciou Miller. Está acontecendo, disse Amara, cada sílaba carregada de autoridade. Vocês acabaram de prender sem motivo alguém que não apenas conhece a lei, mas tem poder e recursos para expor cada abuso cometido neste prédio e em muito mais além. Collins tentou se justificar. Mas nós só seguimos procedimentos. Procedimentos? Amara sorriu de forma fria. Procedimentos não incluem preconceito, arrogância ou abuso de autoridade. Vocês tiveram uma escolha. E escolheram errado. O sargento Thompson suspirou pesado, segurando a cabeça nas mãos. Ele sabia que qualquer tentativa de amenizar os danos seria insuficiente. Cada palavra de Amara era uma advertência, e cada olhar um lembrete de que eles haviam sido subestimados. Vocês entregaram suas carreiras, disse Amara, agora com voz firme e implacável. Mas ainda podem aprender algo. A verdadeira justiça não espera que você peça permissão para exercê-la. Enquanto falava, Amara manteve os olhos fixos em Miller e Collins. Havia uma calma quase sobrenatural em sua postura. Não era apenas a confiança de quem tinha autoridade. Era a confiança de quem sabia que o sistema corrupto em que eles operavam podia ser desmontado por alguém que dedicou a vida a isso. Cada ação que vocês tomaram hoje foi registrada, continuou, e cada vídeo, cada testemunha, cada evidência será usada para garantir que abusos como este nunca mais ocorram. O sargento Thompson olhou em volta, percebendo que cada jovem oficial da delegacia estava absorvendo cada palavra. O impacto era coletivo. O medo misturado à vergonha tomava conta de todos ali. Amara guardou o cartão no bolso com um movimento suave, mas calculado. Dustin, vocês tiveram a chance de fazer a coisa certa. Sua voz cortou o silêncio. Falharam. Agora aprenderão que ninguém está acima da lei. E, enquanto os olhos de todos se fixavam nela, o verdadeiro poder de Amara Lewis se revelou. Não era a força física, não era intimidação.
Era conhecimento, preparação e a habilidade de transformar cada momento de injustiça em uma lição para todos que ousassem subestimar a lei e a moral. O sargento Thompson, pela primeira vez em décadas de serviço, sentiu o peso real da responsabilidade. Cada decisão tomada naquele corredor ecoaria para sempre na carreira dele e na de Miller e Collins. Amara deu um passo para trás, mantendo a postura elegante e tranquila. Vocês agora conhecem a tempestade que mencionei? Sua voz carregava a promessa de consequências inevitáveis. Mas ainda há tempo para aprender, se forem capazes de enfrentar a verdade. O silêncio se prolongou. Cada oficial presente na sala sabia que aquele momento marcaria não apenas o dia, mas uma mudança irreversível na forma como a justiça seria percebida naquele departamento. E Amara, com sua calma inabalável, tinha apenas começado. Complexos de corrupção. Cada teclado digitava comandos, buscava registros, cruzava informações. Cada detalhe da prisão de Amara Lewis era analisado em tempo real, e o que parecia uma simples abordagem policial transformava-se em uma operação coordenada de repercussão nacional. No corredor da delegacia, Riley mal podia acreditar. Ele sentia o chão sumir sob seus pés. Shen, pálido, respirava com dificuldade, incapaz de formar palavras. Thompson permanecia imóvel, os olhos fixos em Amara, percebendo que toda a sua experiência, seus anos de serviço, não eram suficientes para enfrentar a tempestade que se aproximava. Doutora Lewis, começou Thompson, tentando recuperar algum controle. Podemos conversar sobre... Não aqui. Amara interrompeu a voz fria e autoritária. E não apenas nós três. Ela caminhou lentamente pelo pequeno espaço da cela, seus olhos percorrendo cada um deles, brilhando com uma determinação quase predatória. Cada segundo desta prisão foi documentado, continuou. Cada palavra registrada, cada ação testemunhada por agentes federais, estrategicamente posicionados. Riley engoliu seco, sentindo a gravidade da situação. Isso é sério, não necessariamente fatal. Amara o surpreendeu. Existe uma possibilidade de redenção, mas depende inteiramente das escolhas que fizerem nas próximas horas. Thompson se aproximou das grades, sua voz trêmula. O que você quer de nós? Um sorriso frio e calculista surgiu nos lábios de Amara. Quero a verdade, toda ela. E quero cooperação total na investigação que está prestes a transformar este departamento de cima a baixo. Ela fez uma pausa, deixando cada palavra penetrar como lâminas afiadas. Vocês podem ser parte da solução, ou podem se tornar exemplos públicos do que acontece quando o sistema funciona exatamente como deveria. Enquanto os oficiais absorviam a magnitude do que havia sido revelado, Amara já avançava mentalmente para o próximo movimento. A prisão havia sido apenas o primeiro dominó em uma sequência cuidadosamente orquestrada, prestes a derrubar décadas de corrupção e racismo institucional. 3 quarteirões dali, dentro de um furgão discreto de uma empresa de telefonia, a agente especial Saram Mittel observava uma parede de monitores. Cada ângulo do interior da delegacia era exibido com precisão cirúrgica. Cada gesto, cada expressão, cada tentativa de racionalização dos oficiais estava sendo registrada em alta definição. Fase 2 confirmada, murmurou Mittel no microfone. Quase inaudível. A doutora revelou sua identidade, iniciando o protocolo de documentação avançada. Do outro lado da cidade, em um escritório aparentemente comum de advocacia, uma equipe de 15 pessoas trabalhava freneticamente. Mas não eram advogados comuns. Eram especialistas em operações de inteligência legal, treinados para desmantelar sistemas complexos de corrupção. Documentos, imagens, gravações e evidências eram cruzados em tempo real, criando um mapa completo do departamento de polícia e de suas falhas internas. Na delegacia, Amara permanecia calma, mas cada palavra que saía de sua boca ecoava como trovão nos corredores.
Cada decisão que vocês tomaram, cada suposição baseada em preconceito, cada abuso de autoridade está registrado. Seus olhos brilhavam com intensidade, e eu irei garantir que a verdade seja conhecida para que ninguém jamais subestime o poder de quem luta pela justiça. Riley sentiu o peso da culpa esmagar seus ombros. Shen estava apavorado, incapaz de falar. Thompson, veterano experiente pela primeira vez em décadas, percebeu que a batalha pela justiça havia ultrapassado qualquer hierarquia ou experiência prévia. Amara deu um passo para trás, cruzou os braços e manteve a postura impecável de quem sabe que venceu antes mesmo da luta terminar. A justiça não é negociável, concluiu, e hoje vocês são apenas os primeiros a entender isso. A delegacia inteira estava em silêncio absoluto. Cada oficial presente sabia que aquele momento marcaria uma mudança irreversível. A operação de Amara Lewis não era apenas sobre punição. Era sobre mostrar que o abuso de poder tem consequências e que, quando subestimamos alguém com coragem, inteligência e preparação, o sistema que parecia imbatível pode cair diante de nós. E, do lado de fora, a tempestade já começava a se formar. A mídia, os cidadãos e os agentes federais, acompanhando cada movimento, estavam prontos para transformar aquela prisão em um símbolo nacional de justiça e responsabilização. Amara sorriu levemente, confiante, sabendo que cada dominó estava prestes a cair. Que comecem os próximos movimentos, murmurou, enquanto os olhos de Riley, Shen e Thompson refletiam puro pavor e admiração. Entendido, senhor, respondeu Luna firme, cada palavra carregada de autoridade. Ela desligou o telefone com um clique seco, como se selasse o destino dos oficiais ali presentes. No corredor da delegacia, o silêncio era ensurdecedor. Riley e Shen mal conseguiam respirar, sentindo o peso absoluto da operação que tinham sido pegos como peões. Thompson permanecia imóvel, olhando para Luna como se estivesse contemplando uma tempestade impossível de controlar. Cada ação de vocês, continuou Luna, caminhando lentamente pelo espaço da cela, foi prevista, documentada e analisada. Este departamento não comete erros. Ele age por padrões que vocês demonstraram sem nem perceber. Isso é manipulação, murmurou Riley, a voz trêmula. Não. Luna sorriu levemente, a expressão quase pedagógica. É previsão baseada em evidência. Cada viés inconsciente que vocês carregam foi registrado, cada reação automatizada, cada gesto impulsivo. Vocês não foram azarados. Vocês foram observados e compreendidos com antecedência. Shen levou a mão à boca, incapaz de contestar. A verdade era esmagadora. Tudo o que acreditavam ser uma abordagem aleatória havia sido um experimento cuidadosamente planejado para expor exatamente isso. O racismo institucional enraizado em procedimentos cotidianos. Do furgão de comando, Saram Mitel observava cada detalhe nos monitores. Os gráficos de estresse vocal, os padrões de respiração, os sinais de ansiedade, tudo estava no vermelho. Exatamente como Luna havia previsto meses antes. Olhem para vocês mesmos, continuou Luna, agora com a calma de quem ensina uma lição irrefutável. Perfilamento racial não é coincidência, não é azar, não é má sorte, é um padrão previsível. E vocês, oficiais, se encaixaram perfeitamente na previsão que havíamos traçado. Riley tentou argumentar, gaguejando. Isso é. Armadilha. Luna riu, um som controlado, quase frio. Entrapment? Oficial Riley, ninguém o forçou a me abordar. Ninguém o instruiu a escalar uma situação pacífica para uma prisão violenta. Vocês fizeram escolhas livres, guiados pelos seus próprios preconceitos. Ela fez uma pausa, deixando que a realidade caísse sobre eles como uma tonelada de tijolos. E cada segundo disso está registrado, continuou. Filmagens, gravações de áudio, testemunhas e agentes federais em posição estratégica. Tudo documentado, tudo analisado.
Tudo pronto para ser apresentado quando a justiça exigir. Thompson suspirou, derrotado, percebendo que qualquer tentativa de encobrir ou minimizar o ocorrido estava agora completamente fora de questão. Se vocês acham que isso termina aqui, disse Luna, cruzando os braços, ainda estão subestimando a complexidade da operação. A prisão de hoje foi apenas a primeira fase de uma investigação que irá revelar toda a extensão do racismo e da corrupção neste departamento. Riley e Shen estavam imóveis, sem palavras, enquanto Luna continuava. Vocês têm duas opções agora: cooperar, fornecer a verdade completa e ajudar a reparar o dano causado, ou se tornarem exemplos públicos do que acontece quando sistemas falham e preconceitos são ignorados. Ela se afastou do telefone, os olhos brilhando de determinação. E a decisão é de vocês. E saibam, o tempo para remediar é curto. Cada segundo conta. Do outro lado da cidade, a equipe de 15 especialistas aguardava os próximos comandos, pronta para iniciar a fase 3. Cada detalhe da delegacia, cada movimento dos oficiais havia sido mapeado, e agora o momento de ação estava prestes a começar. Luna se sentou por um instante, fechando os olhos brevemente. Em silêncio, revisava mentalmente cada passo da operação. Cada detalhe do comportamento dos oficiais, cada falha procedural, cada evidência de preconceito, tudo havia sido previsto e registrado. Quando seus olhos se abriram novamente, estava pronta. Vamos começar, murmurou quase para si mesma. É hora de que todos vejam o poder da verdade, da justiça e do planejamento meticuloso. O silêncio da delegacia se transformou em tensão pura, e cada oficial presente compreendeu que nada seria igual a partir daquele momento. A operação de Luna Anderson não era apenas uma exposição. Era uma demonstração de que o racismo institucional podia ser desafiado e derrubado com inteligência, paciência e coragem. Uma operação meticulosamente planejada desde o primeiro segundo em que haviam abordado Luna. Toda a arrogância, todo o preconceito, cada ação automática estava registrada, catalogada e agora prestes a se tornar evidência irrefutável contra eles. Shen, pálido e quase sem fôlego, murmurou: Isso é impossível. Não é impossível, corrigiu Luna, a voz firme, carregando a autoridade de alguém que controla o jogo. E é justiça. Justiça feita com estratégia, paciência e coragem. Vocês simplesmente jogaram sozinhos, nos termos que definimos, enquanto os federais vasculhavam o departamento, confiscando computadores, arquivos e registros de patrulha. Luna manteve a calma, observando cada reação, cada sinal de desespero. Thompson tentava, em vão, controlar a situação, mas era evidente que o controle havia escapado completamente de suas mãos. Cada passo que ele e os oficiais haviam dado fora previsto, cada movimento registrado para análise futura. Marcus Sterling aproximou-se de Riley e Shen, a expressão implacável. Cada violação, cada abuso, cada ação guiada por preconceito será considerada. Vocês terão oportunidade de cooperar, mas a verdade é clara. Esta investigação não poupará ninguém. Luna, ao lado de Sterling, fez um gesto quase paternal, mas frio. A lição aqui vai muito além de vocês três. É sobre como o sistema inteiro pode ser corrompido por padrões invisíveis de discriminação e impunidade. Vocês tiveram uma escolha. Agora, o sistema lhes mostrará as consequências. Riley finalmente baixou a cabeça, derrotado. Shen respirava com dificuldade, completamente consciente do tamanho do erro que cometera. Thompson sentia o peso de 22 anos de carreira desmoronando diante de seus olhos. Fora da delegacia, a multidão que havia se reunido para protestar começava a perceber a magnitude do que estava acontecendo. Luna havia transformado um momento de opressão em um exemplo público de justiça, expondo não apenas a falha de 3 oficiais, mas a vulnerabilidade de todo o departamento diante da lei. Cada passo que tomei, disse Luna, virando-se para os federais,
foi planejado para garantir que a verdade não pudesse ser ignorada. Não houve improviso, não houve azar. Apenas justiça estratégica. Enquanto a operação prosseguia, Luna permaneceu firme, observando o caos organizado se desenrolar. Consciente de que aquele dia mudaria para sempre a forma como o departamento lidaria com cidadãos, e o respeito pelos direitos civis se tornaria finalmente inegociável. E assim, com cada documento confiscado, cada gravação registrada e cada oficial confrontado com suas próprias ações, a delegacia de antes se transformou em um símbolo de que o poder da verdade e da justiça bem planejada pode derrubar sistemas inteiros, mesmo aqueles que pareciam intocáveis. Sobre sua trajetória, enquanto organizava arquivos de casos antigos para treinar os novos recrutas. Mas hoje, graças a ela, posso escolher ser parte da solução em vez de parte do problema, murmurou para si mesmo, sentindo o peso de suas ações passadas e a esperança de um futuro reconstruído. Luna, observando a movimentação da nova academia, sentiu um orgulho silencioso, mas não complacente. Cada mudança implementada, cada política revisada, cada novo recrutamento era uma pequena vitória, mas ainda havia muito trabalho a ser feito. A Operação Espelho Quebrado tinha derrubado gigantes, mas a construção de um sistema justo era um processo contínuo que exigia vigilância, coragem e estratégia constante. Enquanto caminhava pelos corredores recém-pintados, Luna lembrava-se de cada passo que a havia levado até ali. O planejamento minucioso, os meses de estudo do departamento, a prisão simulada que havia desencadeado uma tempestade de justiça e, acima de tudo, a paciência para esperar o momento exato de agir. Ela sabia que movimentos apressados podiam comprometer até a operação mais cuidadosamente planejada. Do lado de fora, a comunidade se transformava também. Centros de apoio a vítimas de abuso policial começaram a receber financiamento. Programas educacionais sobre direitos civis eram implementados nas escolas e o diálogo entre a polícia e a população marginalizada tornou-se transparente e contínuo. As vozes que antes eram silenciadas agora eram ouvidas, e o medo começou a ceder espaço à confiança, lentamente, mas de forma concreta. No auditório da academia, Luna subiu ao palco para a palestra inaugural. A plateia, composta por novos recrutas, líderes comunitários e representantes de órgãos de fiscalização, estava atenta a cada palavra. Ela começou com uma frase simples, mas carregada de significado. Justiça não é um conceito abstrato. Justiça é ação, é disciplina, estratégia, coragem e, acima de tudo, persistência. O sistema só muda quando aqueles que o operam entendem que cada escolha conta. Cada olhar naquela sala refletia compreensão, respeito e responsabilidade. Os novos recrutas absorviam o peso da mensagem. Eles não eram apenas futuros policiais, mas guardiões da integridade de um sistema que Luna tinha reconstruído a partir de suas próprias mãos. Sarah Mitchell, que coordenava o novo departamento de supervisão comunitária, observava ao lado de Luna. Ela sussurrou: "Isso vai muito além da delegacia. Você criou um modelo que poderá transformar o país inteiro." "E não apenas o país", respondeu Luna, com um brilho firme nos olhos. "Mas qualquer sistema que se recuse a ser justo. A mudança é possível quando a ciência, a estratégia e a ética se unem." Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Luna sabia que aquele era apenas o começo de uma revolução silenciosa, mas profunda. Cada programa implementado, cada treinamento realizado, cada história de vítima que agora encontrava reparação era um passo para um futuro onde a justiça não seria privilégio, mas direito de todos. E em sua mente, Luna traçava o próximo movimento. A Operação Espelho Quebrado havia derrubado um império de corrupção, mas ela sabia que a verdadeira vitória estava em assegurar que o poder nunca mais fosse usado para oprimir. Cada decisão tomada dali em diante
moldaria o legado de uma vida dedicada à justiça, estratégia e transformação social, uma vida que finalmente estava cumprindo seu propósito maior. O eco das sirenes que um dia anunciaram sua prisão agora era substituído por aplausos, risos e o som de novas oportunidades. O sistema, outrora quebrado, respirava. E Luna Anderson permanecia no centro, calma, vigilante e preparada para qualquer desafio futuro, ciente de que a verdadeira mudança exige coragem, planejamento e ação contínua. Se você quiser, posso criar uma versão final resumida e cinematográfica desse desfecho, pronta para vídeo viral de 10 minutos, destacando a tensão, a revelação e a transformação sistêmica de forma impactante. Quer que eu faça isso? Durante uma entrevista exclusiva, Riley Shen refletia. Achava que apenas seguir ordens era suficiente. A doutora Anderson me ensinou que obedecer ordens erradas nos torna parte do problema. Sua transformação tornou-se um estudo de caso em universidades de todo o país, provando que até aqueles que perpetram injustiças podem se tornar agentes de mudança quando confrontados com a verdade de suas próprias ações. Marcus Thompson, agora à frente do Programa de Transparência Policial, implementou um sistema inovador. Cada interação dos oficiais era transmitida ao vivo para supervisores comunitários. Transparência não é punição, é prevenção, explicava em palestras, mostrando como a vigilância ética pode moldar comportamentos e prevenir abusos futuros. Luna Anderson observava tudo de seu novo escritório no topo do prédio, o mesmo que antes era símbolo de corrupção. As paredes de vidro permitiam que qualquer pessoa visse seu trabalho em tempo real, uma metáfora viva da transparência que ela havia implantado. Sobre sua mesa empilhavam-se convites. Harvard a queria como reitora. O presidente ofereceu um cargo no Supremo Tribunal. Estúdios de Hollywood disputavam os direitos de sua história. Mas Luna recusou todas as ofertas. Meu trabalho não terminou, disse a CNN, sua voz firme. Ainda existem centenas de departamentos operando como este e milhares de oficiais que acreditam estar acima da lei. A verdadeira mudança não está nas manchetes, está nos detalhes. Ela olhou para os resultados concretos. Crianças negras que agora viam a polícia como protetores, não predadores. Famílias que não mais temiam chamar por ajuda. Uma comunidade aprendendo que justiça não é esperança ingênua, mas um direito garantido. No primeiro aniversário da transformação, Luna subiu ao mesmo púlpito onde havia sido humilhada e presa. Desta vez, não havia algemas, apenas aplausos estrondosos. Ela ergueu a voz para a multidão. Mudança real não acontece apenas ao punir vilões. A verdadeira transformação acontece quando construímos sistemas que tornam a vilania impossível. A lição de Luna Anderson não era sobre vingança, mas sobre redenção sistemática. Sobre como uma pessoa preparada no momento certo pode desencadear mudanças que ecoam por gerações. Justiça verdadeira não está em derrotar inimigos, mas em transformá-los em aliados, construir pontes onde havia muros e plantar esperança onde antes só havia ressentimento. Enquanto Luna continua sua missão de transformar departamentos de polícia em todo o país, sua história nos lembra: o futuro não é algo que esperamos passivamente, é algo que construímos. E cada escolha corajosa, tomada no momento certo, pode iniciar uma revolução silenciosa, capaz de mudar toda uma sociedade. Se essa história tocou você, e você acredita que mudanças reais são possíveis quando pessoas corajosas decidem agir, inscreva-se em nosso canal. Porque histórias como a de Luna Anderson provam que a justiça e a transformação começam quando alguém decide agir. Uma decisão corajosa de cada vez.